Olá, pessoal! Nossa aula hoje vai ser sobre como construir um texto jurídico convincente. É uma aula que vem dando continuidade às aulas ao nosso programa deste semestre, certo? E dando continuidade principalmente à aula da semana passada, em que a gente viu sobre a tipologia textual. Lembram disso? A gente estudou, então, recapitulando aí com vocês. Nós vimos o que era um texto dissertativo, narrativo e um descritivo, né? Além de eu ter contado para vocês sobre o argumentativo e o injuntivo, né? Que também são tipologias textuais. E quais são as estruturas gramaticais que prevalecem dentro de cada um desses tipos. Lembram disso? Principalmente os tempos verbais, né? A aula de hoje, a gente vai ver então como a gente pega cada um desses textos, né? E a gente desenvolve esse texto, tornando ele um texto mais convincente, de forma a garantir melhor os direitos do nosso cliente. A gente viu também na aula passada que um dos tipos que mais predomina dentro do universo jurídico é o texto argumentativo, ou aquilo que no mundo hoje nós chamamos de texto dissertativo argumentativo, que é o texto em que eu apresento um fato, apresento uma demanda, apresento um caso, e a partir desse caso eu vou argumentar para que o meu cliente tenha garantido o seu direito. Né? Que seja de reaver o seu aluguel de um contrato de aluguel, que seja reaver o seu produto, no caso de ter comprado um produto com problema, e por aí afora, certo? Bom, então, para começar a nossa aula de hoje, a palavra para iniciar todo texto tem que ter o quê? Um objetivo. Tá? Eu tenho falado muito isso com vocês, repetido, e quero que vocês nunca se esqueçam ao longo da carreira jurídica de vocês que todo texto precisa ter um objetivo. Para escrever um texto, ou para falar um texto, ou para apresentar um argumento, seja lá na hora de um julgamento, seja na hora de eu escrever minha petição, seja na hora de eu atender o meu cliente, ainda que seja por telefone, eu preciso estabelecer o objetivo que eu tenho para esse texto. Certo? Bom, estabelecendo esse objetivo, por quê? Porque de acordo com o objetivo que eu estabeleço para o texto, é que eu vou selecionar as informações e vou selecionar também as estruturas para poder colocar ao longo do texto aí e ver como é que eu vou escrever, tá? Então, vamos partir de um exemplo de um contrato de aluguel. Num contrato de aluguel, você tem duas partes, né? Aquela que é dona do imóvel, que está alugando o imóvel, e aquele que é o inquilino que precisa alugar este imóvel, certo? Então, a gente elege sempre um contrato de aluguel entre as duas partes. Imagina que quem alugou não está pagando o aluguel. Então, quem é o dono do imóvel vai contratar um advogado para poder entrar com uma ação judicial, certo? Esse advogado vai ter que eleger um objetivo para esse texto, para essa primeira petição, né? Ele poderia eleger, por exemplo, apenas o objetivo de despejo, uma ação de despejo contra a pessoa que não está pagando aluguel. Tá, seria um objetivo, e as informações que ele colocaria nesse texto seriam informações voltadas apenas que justificasse o despejo do inquilino do imóvel, certo? Porém, esse advogado também pode estabelecer como objetivo, por exemplo, além de ser despejado, o inquilino também tenha que pagar todos os aluguéis atrasados, né, que ele não vinha pagando regularmente. É um outro objetivo. Então, veja, para esse texto agora nós temos dois objetivos. E para defender essa ideia, esses dois objetivos, eu preciso ter informações que deem conta dos dois objetivos, né? Do primeiro, despejar o cliente do imóvel, e segundo, justificar que ele tenha que pagar todos os aluguéis em atraso, tá bom? Agora imagine que esse advogado, ele então estabeleça como objetivo o objetivo de, além de ter que ser despejado, pagar os aluguéis atrasados, esse cliente também não possa continuar no imóvel, né? Porque vamos pensar aí pela lógica mesmo da vida. Esse cliente, eu sou advogada e estou querendo que esse cliente abandone, largue, seja despejado. Né? Mas se eu vinculo o fato dele pagar os aluguéis em atraso, ele não precisa ser mais despejado, então ele vai entender que pagando os aluguéis, então ele recebe lá uma grana, ele pega um empréstimo, paga os meus aluguéis, ele não precisa mais ser despejado.
Mas imagina que eu já estou de paciência esgotada com esse cliente, não quero que esse cliente, então, continue no meu imóvel. Então, eu posso, por exemplo, estabelecer para esse meu texto o objetivo de que ele quebrou uma cláusula contratual. Por quê? Pensa comigo. Ele, ao pagar os aluguéis em atraso, ele também não tem mais o direito de continuar no meu imóvel. Por quê? Porque ele quebrou uma cláusula contratual. E a cláusula contratual previa que ele tinha que pagar o aluguel e blá blá blá. Tá? Então, o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que, de acordo com o objetivo que eu traço para escrever o meu texto, eu preciso de informações diferenciadas para justificar cada um dos meus argumentos. Tá bom? E aí, eu penso, então a primeira coisa para eu poder escrever um texto, seja ele uma petição, seja ele um recurso, seja ele uma ligação telefônica, ou seja ele mesmo um bate-papo, ou elencar argumentos para eu defender meu ponto de vista lá no dia do julgamento, eu preciso pensar qual o objetivo que eu tenho, qual o objetivo que eu quero, tá? Porque aí vai ficar mais fácil, vai ficar mais clara a minha informação para defender o meu ponto de vista. Joia? Bom, pensando então este objetivo, agora eu vou pensar qual a forma, qual a estratégia que eu vou usar para eu poder desenvolver o meu raciocínio. E aí eu quero apresentar para vocês, eu estou aqui com um texto que normalmente vocês leriam na sala, né? Ele vai estar disponível aí para vocês. Eu vou pensar, então, 4 formas, tá? Eu queria deixar para vocês 4 formas de desenvolver esses parágrafos, né? Pensando aí que parágrafo é cada unidade mínima que eu tenho desse texto, né? Para que a gente fala tanto, para que a gente usa tantas as palavras? Porque essas palavras, ao serem encadeadas, elas vão formando um parágrafo que, ao serem encadeados, eles vão construindo o meu texto. Joia? Então vamos pensar que cada parágrafo pode ser desenvolvido com uma estratégia diferente. Eu só preciso pensar qual a estratégia que eu vou utilizar em cada parágrafo, porque aí fica mais clara a informação para o meu interlocutor. Essa informação ela vai ser levada de forma mais objetiva, mais clara e vai atingir melhor o foco dela, ou seja, convencer melhor o meu interlocutor, convencer melhor o meu leitor, aquela pessoa que está lendo o meu texto. Tá bom? E aí, o texto que vocês vão ter em mãos, ele fala de 4 estratégias, aliás, ele fala de 5 estratégias, tá? E eu queria passar rapidinho com vocês cada uma dessas estratégias, tá? Quais são as palavras-chave de cada uma, para depois você também pensar aí como você vai desenvolver cada um dos parágrafos, tá bom? Uma das estratégias, uma forma de você organizar esse parágrafo é através da estratégia de causa e consequência. Né? O que é a causa e consequência? É quando eu penso que um fato aconteceu e por que ele aconteceu e o que ele traz como resultado. E aí algumas palavras são importantes para eu poder pensar essa relação de causa e consequência. Né? Se eu quero desenvolver um parágrafo por meio de causa e consequência, alguns substantivos, verbos, preposições, eles são comuns de aparecerem nesse parágrafo, do tipo... a causa desse fato ou como resultado desta ação temos. Então, olha aí, eu tenho a palavra resultado, eu tenho a palavra causa, eu tenho a preposição porque, eu tenho o verbo causar, eu tenho o verbo resultar, eu tenho expressões como visto que, são expressões bastante recorrentes em parágrafos em que são desenvolvidos por meio de causa e consequência. Joia? Uma outra estratégia é a estratégia da ordenação por tempo e espaço, né? Isso aí está muito relacionado quando eu vou contar uma história, quando eu vou desenvolver uma informação por meio da cronologia dos fatos. Então eu quero contar que o meu cliente trabalhou em tal empresa de tanto a tanto. E o que aconteceu ali? Um dos marcadores deste parágrafo vão ser marcadores de tempo e espaço. Tempo, o local, o tempo, quando é que isso aconteceu, né? Se era durante a semana toda, se era semanalmente, se era durante o mês, se era mensalmente. Então, olha como que algumas palavras, elas são mais recorrentes
Tá? Então, durante tanto tempo, de tanto a tanto, semanalmente, mensalmente, e também expressões de lugar. Então, do tipo na empresa tal, na sala tal, no local tal. Então, são algumas expressões que vão sendo repetidas, que estão muito presentes ali, tá? Eu estou usando como base aqui o texto que vocês têm na pasta de vocês. Tá bom? Então, adjuntos adverbiais de lugar como do tipo no sul, no norte, no interior da loja, no exterior, esse tipo de expressão, durante a tarde, todas as manhãs, no período da noite, são expressões que marcam o tempo e o espaço e que ajudam a desenvolver aí o parágrafo, ok? A terceira estratégia de desenvolvimento deste parágrafo é a estratégia de comparação e contraste. Né? A gente já vem falando com muita frequência no uso das adversativas. Elas são muito comuns no universo jurídico. Quais são as adversativas? Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, são expressões, são conjunções que eu utilizo toda vez que eu quero apresentar uma ideia em contraste, certo? Então, são expressões que vão aparecer, sim, muito em parágrafos que estão baseados no contraste. E aí esse texto vai apresentar para a gente uma estratégia da comparação. Quando eu comparo, é sempre alguma coisa, tanto quanto, mais que, menos que. Então, os funcionários do setor tal trabalhavam mais que, ou trabalhavam tanto quanto, ou trabalhavam menos que, trabalhavam assim como, da mesma forma. São expressões que vão se repetir, vão ser bastante recorrentes nos parágrafos desenvolvidos por meio de contraste e comparação. Ok? A quarta estratégia é uma estratégia de enumeração. Joia? Na estratégia de enumeração, eu tenho marcadores, normalmente no início do parágrafo, que dizem que eu vou enumerar alguma coisa. Então, eu vou dizer assim, tal fato ocorria por 3 fatores, né? Então, igualzinho eu falei aqui para vocês, eu estou fazendo uma enumeração, né? Vamos desenvolver parágrafos por meio de 5 estratégias. Certo? Então, a próxima estratégia em seguida nós utilizamos, é muito recorrente nesse parágrafo o uso de, são todas informações, são todas conectivos, expressões, tá? Elementos da gramática que eu utilizo para poder marcar que este meu parágrafo está sendo desenvolvido por meio de enumeração. Lembrando sempre que o que é enumerar? Enumerar sou eu fazer uma relação, né? Eu apontar cada elemento que ajuda no desenvolvimento deste parágrafo. Joia? E finalmente, a última estratégia é uma estratégia de explicitação. Ou tem alguns autores que chamam também estratégia de conceituação. Sou eu conceituar, né? Então eu trago um conceito e a partir daquele conceito eu digo que isso não está acontecendo, que isso está acontecendo ou não está acontecendo, ok? Então vamos pensar isso no texto jurídico. Seria como se eu trouxesse um direito fundamental, então eu conceituo esse direito e a partir desse direito eu trago o caso do meu cliente e a partir do caso dele eu justifico que o direito fundamental dele não está sendo desenvolvido. Tá? Então, olha que bacana, lembrando que um parágrafo ele é desenvolvido a partir do seu tópico frasal. Né? O que é o tópico frasal? É aquele elemento, aquela informação que eu jogo no tópico, na primeira linha do parágrafo, para prender a atenção do meu interlocutor e a partir dessa informação eu desenvolver a ideia. Certo? Então, esta estratégia, a estratégia de explicitação ou de conceituação, é quando eu jogo o direito fundamental, a partir do direito fundamental eu vou construir um parágrafo narrativo contando a história do meu cliente e a partir da história do meu cliente agora eu vou relacionar os 2 parágrafos dizendo que esse direito fundamental não está sendo observado neste caso, em virtude disso, olha aí agora eu trabalhando com a causa e a consequência. Em virtude disso, esse direito deve ser respeitado e ele, então, deve obedecer a isso e isso, e eu solicito que o juiz observe tais e tal direito. Deu para poder compreender? Essa é a última estratégia, que é a estratégia de explicitação. Só lembrando para vocês
que a semana passada a gente viu a respeito dos tipos textuais, né? Dos tipos textuais e quais são os tipos de verbos que predominam em cada um desses tipos. Lembram disso? A gente falou dos verbos de ligação. Esse é o momento de eu usar o verbo de ligação. Em qual tipo? Em qual estratégia? Na ordenação, na explicitação. É quando eu vou falar um direito fundamental um direito fundamental garante, um direito fundamental permanece inalterado, blá, blá, blá. Então, eu sempre vou usar aí, nessa estratégia de ordenação, pela explicitação ou pela conceituação, os verbos de ligação. É onde eu vou ter mais descrição e menos narração e menos argumentação, por exemplo. Mas, pelo contrário, eu vou usar esse parágrafo para argumentar na frente, tá bom? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. É uma aula baseada aí em 5 estratégias que você pode utilizar para poder desenvolver o seu parágrafo no texto jurídico, seja esse texto qual gênero for, né? Com base no material, no texto que vocês têm, né? Que vai ser um PDF agora, vocês podem tirar também algumas dúvidas e no caso de terem ainda mais dúvidas, perguntas, podem mandar que a gente vai esclarecendo. Espero ter ajudado vocês, porque eu tenho certeza que ao utilizar bem esses elementos da gramática, o seu texto vai ficar mais convincente e você vai poder garantir melhor o direito do seu cliente que te procurar depois ao longo da sua vida jurídica, ok? Nós nos vemos na próxima aula ainda esta semana. Um abraço!